O tema de hoje é muito importante, nós vamos tratar de uma questão muito importante, muito relevante e que nosso público, na realidade, tem muito interesse, porque nosso público defende o Brasil. Nosso público está sempre preocupado com a questão da defesa da Amazônia, da defesa do Brasil. Isso envolve, naturalmente, a questão do poder dissuasório. Então, o título da live, A Bomba Atômica, o Brasil é Capaz, tem tudo a ver com o trabalho que o João Paulo Nicolini desenvolve. Ele que é formado em ciências políticas, que, nesse momento, também é mestre em relações internacionais, doutorando na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele trará para nós todo o conhecimento dele sob o ponto de vista político dos comprometimentos do Brasil na questão do Tratado de Não Proliferação Nuclear, sob o ponto de vista técnico. Então, quero te agradecer por ter aceitado o convite e, antes de mais nada, gostaria que você desse para nós aqui, se possível, uma retrospectiva do seu estudo, do seu conhecimento na questão que está aí no título da nossa live. O Brasil é capaz de ter a arma nuclear, apesar dos comprometimentos? Boa noite, João. Muito obrigado pela presença. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Rogério. Agradeço novamente o convite. A gente já estava para marcar essa conversa há um bom tempo, mas estávamos procurando uma agenda, né? E deu a calhar que a gente conseguiu esse hoje. E o tema realmente é muito sugestivo, né? E vem no momento em que as pressões contra o Brasil são retomadas no campo nuclear, com, digamos, a possível renovação de pressões contra o ProSub dentro das revisões do TNP, que acontecerão em agosto. Bom, para quem não sabe, a minha tese de doutorado ela é baseada num comparativo entre a política nuclear do Brasil e da Índia, para entender quais foram as pressões, como as pressões internacionais, o regime de não proliferação instaurado durante a Guerra Fria, foi capaz de exercer uma grande pressão sobre esses países, tendo eles, o Brasil, um país que abdicou da maior parte das suas críticas e preferiu adentrar quase a totalidade dos mecanismos de não proliferação, e a Índia, um outro país emergente, no qual preferiu, digamos, peitar a maior parte desses tipos de mecanismos e acabou, digamos, sendo mais bem sucedido na sua história nuclear. Ambos os países que têm um início muito parecido, com a quantidade de recursos naturais também muito vasta, né, que, digamos, trouxe a cobiça de diversos países, né, o comércio internacional contra, digamos, a cobiça contra esses recursos naturais surge desde a década de 50, né, com a tentativa de pressionar esse país a conseguir fazer acordos extremamente questionáveis do ponto de vista de segurança nacional, mas as pressões dependem de como os países lidam com elas, né, e o Brasil acabou, digamos, abdicando da maior parte delas durante o pós-Guerra Fria, enquanto a Índia dobrou a aposta, né, e fez o seu teste nuclear de fato, em 98, no qual ela se autoproclamou país nuclearizado. Já tinha feito em 74 um teste nuclear, mas de fato se tornou em 98. 98, não por acaso, também o ano em qual o Brasil sai o decreto presidencial do que o Brasil adere ao TNP, né? Não deixa de ser algo curioso essa efeméride. Quem era o presidente? Quem era o presidente em 1998 que assinou esse tratado? A maior parte dos protocolos internacionais que o Brasil assina, digamos, sobre o regime de não proliferação nuclear, é durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, né? É um processo que tem um início mais forte no Collor, né? Quando o Collor, em 90, vai na ONU falar que o Brasil não tem mais interesses bélicos nucleares, sendo que o Brasil nunca oficialmente teve. O Collor levanta mais isso como aquela bandeira de se tornar um país do primeiro mundo, né? Aquela decisão de política externa dele de se alinhar ao Ocidente de maneira automática, né? E o Brasil, o governo do Fernando Henrique, acaba aderindo a esse tipo de pensamento, naquela ideia de que o Brasil poderia ser crítico dentro do regime de não proliferação nuclear, o que é muito mais difícil, né? O Brasil acaba sendo preso numa armadilha, né? No qual ele tem que, digamos, fazer críticas dentro da onde as grandes potências acham que ela deve fazer. Então, é todo dentro do jogo. O Brasil adere ao jogo das grandes potências e acaba, digamos, assumindo essa posição, no qual depois até tem, digamos, uma certa tensão durante o governo Lula. O governo Lula tenta retomar algumas iniciativas mais soberanistas, né? Reforma o programa do ProSub,
e também peita as fiscalizações da IEA, da Agência Internacional de Energia Atômica, né, que é um braço da ONU responsável por esse tipo de investigação, no qual o Brasil também é membro fundador, mas o Brasil acaba, então, do pós-Guerra Fria, sendo um país muito mais interessado na suposta ideia de que, sendo um país que respeita as regras, os demais irão respeitá-lo. Esse é o pensamento diplomático, que é questionável do ponto de vista estratégico, do que se instaura desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso. Essa é a imagem do Collor jogando uma pá de cal no poço de teste da Serra do Cachimbo. Nesse poço, foi realizado algum teste? Seria realizado algum teste? Olha, essa ideia, ela é uma imagem muito mais simbólica do que do ponto de vista factível, né? Foi um momento em qual, inclusive, o Collor foi acompanhado pelo Lutzenberg, né, pelo Goldenberg. O Lutzenberg, que era um grande ativista do meio ambiente, né, e também ligado a ONGs que eram contra a política nuclear, né, que, historicamente, por exemplo, algumas ONGs têm a sua agenda contra a energia nuclear, né, também cresce durante os anos 80 com o medo que as pessoas aderem devido a Chernobyl, devido ao infeliz desastre que houve do Césio, né, enfim, e as pessoas acabam associando e esse movimento começou a crescer, né? E também teve o Goldenberg, né? O qual é um grande cientista que era muito crítico a algumas iniciativas que foram tomadas de maneira muito americanista, mas que acabou sendo também ligado ao governo Collor, e eles foram lá. Agora, respondendo mais de maneira sucinta o que era esse buraco na Serra do Cachimbo. Ninguém tem uma resposta muito clara do que era isso, sabe? Nunca houve, de fato, um documento que atestasse que o Brasil teria, digamos, interesse mesmo em conduzir alguma explosão ali. Ele era conhecido porque provavelmente sobrou um orçamento que foi repassado e as Forças Armadas abriram esse buraco de testes que poderia ser usado para uma eventual explosão muito parecida com o que foi modulado pelos indianos em 74, uma explosão pacífica, né, considerada pacífica, ou seja, para estudos. Mas do ponto de vista, digamos, real mesmo, nunca houve algo que foi aprovado, que chegou na mesa do presidente e foi aprovada para realizar uma explosão nuclear. Como eu até já até contei, eu estou entrevistando muitas pessoas que foram, digamos, lideranças durante a política nuclear brasileira, durante a Guerra Fria, né? Que é o período que eu estudo. E uma pessoa que era da diplomacia, ligada à diplomacia, né? Que, enfim, pede sigilo, inclusive. Eu não encontrei documentação ainda para falar, mas diz que, por exemplo, esses eventuais possíveis testes que seriam conduzidos aí, teria tido uma oferta ao Figueiredo dele tentar, digamos, como uma espécie de comemoração do fim da ditadura militar, né, do regime militar, marcar ali como se fosse digamos, um grande feito dos militares. Aí faria, digamos, uma explosão para demonstrar o avanço nuclear que o Brasil teria conquistado, uma espécie de prestígio. O Figueiredo teria recusado, porque ele não sabia o tamanho das pressões que poderiam acontecer com isso. Porque a gente tem que lembrar que o programa nuclear brasileiro, mesmo com a redemocratização, ele mantém determinados programas, né, em vigência. O programa paralelo, o programa autônomo, melhor dizendo, paralelo parece até um pouco pejorativo, o programa autônomo que o Brasil desenvolve, ele se mantém e continua, por exemplo, até o governo Sarney. Então, houve nesse momento, talvez, uma ideia de preservar os avanços que o Brasil estava conseguindo durante esses estudos que estavam sendo realizados. Porque a gente tem que lembrar que, do ponto de vista técnico, o Brasil está numa posição extremamente vantajosa se comparado à maior parte dos países. O Brasil essa pergunta, eu acho que essa é a pergunta de grande parte do público que nos acompanha. Vamos supor que se nós não tivéssemos assinado o TNP, se nós não tivéssemos assinado os tratados, os protocolos adicionais, a desnuclearização do continente, né, que foi, se não me falha a memória, foi Sarney e Alfonsin, né, que assinaram esse documento. Nós temos, durante a Sarney e Alfonsin, a iniciativa de iniciar o processo de aproximação Brasil-Argentina, né? Mas o Brasil, digamos,
durante a década de 90 que vai assinar o Tratado de Tlatelolco, né, que é o Tratado de Desnuclearização da América Latina, né, enfim, o Brasil inspirou todos os países a assinarem. Cuba foi o último, então o Brasil Tudo bem. entrou nesse processo.